Sejam todos muito bem-vindos. Irmãos que aqui estão encarnados, desencarnados. Hoje é um dia muito especial. O tema também que vamos abordar nos toca bastante, porque nos exorta a sermos homens e mulheres de bem. Eu não, ao receber este convite, eu não me atentei à data. Me desculpe. Porque uma data que nos falta. O homem de bem, então, é uma reflexão que nós vamos fazer sobre o Evangelho, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sejam perfeitos, item 3. Muito me agrada quando nos chamam a dirigir uma reflexão que esteja atrelada à doutrina espírita registrada. Nós estamos vivendo um momento de reflexão no movimento espírita, onde nós estamos buscando os fatos primários. O que significa isso? Significa estudar a doutrina espírita na doutrina espírita, porque ela até nos diz o seguinte, que para fazermos uma incursão no mundo espiritual, deveríamos antes estudar estes ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores. O que é uma doutrina? Qual é a definição de doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos coerentes entre si que devem ser transmitidos. Então, se você olha, ao longo dos anos teve época na minha juventude que eu falei assim, não, teve pergunta que Kardec não fez para os espíritos, eu vou fazer. Mas é que você tem que ler o que ele perguntou. Aí eu falei, caramba, acho que ele perguntou tudo. Eu ainda não sei que pergunta eu faria para completar essa doutrina. Aí depois veio no meu pensamento o seguinte, agora eu vou estudar todas as obras que eu vou encontrar uma incoerência. Ele vai se contradizer. Ainda não encontrei. Ainda não encontrei. Pois bem, essa nossa reflexão, então, vocês poderão acompanhar, devem acompanhar, nessa obra assim, maravilhosa. Eu poderia ter acrescentado mais algumas passagens, mas eu acho que eu não suportaria, devido à emoção. Existem partes de alguns estudos que nós fazemos que eu leio de pé em casa.
Porque se eu cair, vão ouvir o barulho funcionando aí. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Vejam só, quando nós vamos ver o livro dos Espíritos, que nós vamos conhecer a lei moral suprema de justiça, de amor e caridade, nossa reflexão deve nos conduzir ao seguinte, que essas três virtudes são virtudes que estão uma para além das outras. Se existe amor, existe justiça. Se existe caridade, existe amor e existe justiça. Se em algum momento o homem de bem, a pessoa que se julga ser do bem, fala, não, por amor, eu cometi essa injustiça. Não existe amor. Então, a mensagem dessa bela passagem já começa nos exortando a essa lei moral maravilhosa. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Se o homem de bem, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Desse parágrafo, nós nos lembramos do que Santo Agostinho, em comunicação do Evangelho segundo o Espiritismo, nos recomenda que todos os dias, ao fim do dia, venhamos a refletir sobre os nossos atos. E ao refletir sobre nossos atos, que venhamos a refletir o que poderemos fazer diferente no dia seguinte. O capítulo 17, 6 de Perfeitos, nos exorta a trilhar um caminho de busca da perfeição possível, da melhor perfeição possível. O homem de bem, ele deposita a fé em Deus, na sua vontade, na sua justiça, na sua sabedoria. Ele sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem tem fé no futuro. Razão porque coloca todos os bens espirituais acima dos cerimoniais. Eu uso redes sociais. Eu não assisto YouTube assim anônimo, não. Eu assisto logado mesmo. Eu quero que o YouTube saiba quem é que está ali. E é interessante, porque com o passar do tempo, eles
ele começa a aprender o que você gosta. Começa a aprender o que você gosta. Aí hoje à tarde eu estava vendo José do Egito. José do Egito. Uns cortes. E tem uns cortes maravilhosos. É um personagem bíblico, assim, que toca, né, de forma especial. E tem uma passagem que o algoz dele, assim, poxa, você consegue ter tanta bondade, ter tanta fé. Aí ele fala, olha, minha vida está nas mãos do meu Deus. Então, um homem de fé, ele tem fé, ele tem esperança em dias melhores. Essa afirmação que eu fiz agora está na doutrina espírita. Né? Devemos ter fé em Deus, em esperança em dias melhores. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. Quanto isso me ajudou ao longo dos anos? Quanto isso me ajudou? Quanto? Certa vez uma pessoa querida, muito querida, muito querida. Ela me esforçou. Fez um discurso longo, me execrando. Ela não sabia, eu estava a 3 metros dela. Mas com esse esclarecimento que a doutrina me trouxe, em nenhum momento passou por mim um sentimento de relance ou de satisfação. Pelo contrário, eu pedi por ela, enquanto ouvir tudo, ficava quietinho para que ela não me matasse. Assim, que a misericórdia de Deus foi por ti. Eu te perdoo a todo momento. Então, ser um homem de bem é uma opção que talvez devamos fazer para a economia de nós mesmos. Porque naquele momento eu me economizei porque eu não tive sentimento de ódio, de raiva, de revanche, de qualquer coisa. E a gente sabe que isso faz um bem para a gente enorme. Que sentimentos negativos não nos fazem bem. Então, ser homem de bem, buscar ser uma pessoa de bem, busquemos, nem que seja para a nossa economia. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça.
O amor ao próximo é diferente do gostar do próximo. O amor ao próximo é você reconhecer que em cada indivíduo existe uma alma que o Pai Celestial assim permitiu que existisse. Muitas vezes eu choro pelo algoz. Pelo algoz. E não pela vítima. Às vezes nós estamos vendo os noticiários, né? Olha o que aconteceu. Não, essa pessoa teria que acontecer isso e isso com ela. Eu me compadeço dele. Porque eu sei quando vai ser difícil a jornada dele. Mas que ele vai chegar lá também. E que se eu bobear, ele me passa. Se eu bobear, ele me passa. Então, muitas das vezes, nós julgamos e condenamos. Muita calma nessa hora. O homem de bem ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Uma pessoa querida. Mas que mexe nesse churrasco. E hoje ele não perdeu a oportunidade. Ele falou assim: sexta-feira você não vai na missa. Aí ele falou. Por isso que nada vai dar aqui. Eu falei, meu irmão, eu vou tentar ver uma oportunidade na agenda. Ele falou assim, pô, que eu vou estar a hora, que eu vou lá. Eu vou esquecer. Eu admiro as suas convicções. Eu respeito as suas convicções. E faço a caridade de não entrar em conflito com as minhas convicções com as dele. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a máquina aos que como ele não pensam. Nossa! Eu saí de casa, aí eu tenho que conversar uns 40 minutos, uma hora, 50 minutos.
bem calmamente. Ela está passando por síndrome do pânico. Então, ela disse, não me deixa sozinha, né? Mas aí, eu converso com ela, se eu conversar com ela calmamente, você vai lá, eu vou dizer para o Espírito. Então tá bom, vai ser agora não. Não, demora. Lá dura tempo assim, né? Mas para ela, 2 minutos e 2 horas é a mesma coisa. E está sendo um momento um pouco difícil para mim, porque ela dorme com a televisão ligada. E eu estou querendo dormir no quarto, de frente ao lado. Gente, eu estou rezando tanto texto, Rosário. Eu só consigo dormir de manhã. Porque a turma estava com energia toda, né? Aí, mas tadinha, isso a conforta. Isso me faz bem. Eu tenho um irmão que ele está viajando na igreja, e falei para ele, isso aí é tudo mentira, não sei o que tal. Olha para mim no véu. Né? Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem, com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não tem pura ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo, não merece clemência do Senhor. Eu estava falando sobre o amor ao próximo, do gostar. Então, o resultado do amor ao próximo é você ver que a pessoa não conheço a pessoa, está aqui do outro lado da rua, está caída, está com uma necessidade. Esses dias uma pessoa me deu uma lição assim, tão grande, tão grande. Um senhor marcou uma reunião comigo em uma padaria. Aí eu cheguei na padaria, no horário marcado, em cima da hora, eu peguei e me sentei na cadeira que ficasse bem visível para que ele me visse. Quando eu olho na minha frente, um homem caiu. Um homem caiu. Enquanto eu estava olhando, esse senhor que marcou a reunião comigo estava atravessando a rua. Ele apertou o passo. Catou o homem no chão. Catou o homem do chão. Ele mora onde? Tem a família dele. Eu vou ali levar. Isso é amor ao próximo. Porque ele estava caído, se ele havia vivido, é outra coisa. Outra coisa. Eu não sou obrigado a gostar dessa atitude, mas a amar, estender a mão quando se vê alguém em necessidade, exercer a caridade, modifica o nosso coração.
modifica a nossa maneira. O homem que vem não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Mas, exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdão. Gente, eu acredito que é possível aprender esse processo do perdão. Eu acredito. Eu acredito. Quando eu era jovem, muito jovem, eu sofri de uma coisa chamada bola histérica. Não sei se vocês sabem disso. Bola histérica é quando você tem uma raiva, um ódio, que te estrangula a garganta. Sua garganta dói. Graças a Deus, há muitos anos eu não tenho. Eu fui aprendendo. A doutrina espírita é um convite de reforma íntima. Ah, mas eu sou desse jeito, o meu jeito é assim. Mas você pode mudar. Agora, se você cisma de achar que seu jeito é assim que você... Então, eu vou andar com você até quando eu puder. Vai chegar uma hora que eu não vou poder mais. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença de Cristo: atire a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Olha, nós passamos, né? Veja só, é indulgente para as fraquezas alheias, porque também necessita de indulgência. Às vezes, a gente é maledicente, né? Fofoqueiro. Maledicente é a palavra mais bonita, né? E como somos frágeis, como somos frágeis. Nós passamos agora por um verão. Não? Estamos saindo desse verão. O quanto eu vi a minha fragilidade e como foi, e como ver a minha fragilidade me ajudou a ser indulgente com a fragilidade dos meus irmãos. Porque percebam que o simples fato de um calor escaldante, as pessoas querem a paciência. As pessoas começam a falar coisas assim, tão engraçadas. Nossa, como está calor, né? Esse calor não vai acabar. E ele assim, seu filho, era calor. Não precisa destemperar a sua vida em tantas lamúrias. Eu ouvi discursos assim, enormes. Aí algumas pessoas, você é feito de quê? De plástico. Será que você não está vendo que esse calor não está te incomodando? Eu falei, eu sei, mas é por calor, vai passar, eu tenho. Aí agora vem a chuva. Nossa, como é que choveu tanto, não é? Choveu o dia inteiro, né? Nossa, agora. Então, nesse momento, eu paro, não quer dizer que essas coisas não estejam me incomodando também. Né? A chuva, o calor, né? O período longo, né?
Pernilongo é um desafio, né, para mestre budista, né? Ele vem cantar no seu ouvido ali. Aí, mas ele fala assim, não, pelo menos eu vou tentar me conter de não me obrigar, não reclamar. E na hora que eu ver o meu irmão reclamar por essas pequenas coisas, eu vou perdoar ele. Ser indulgente com as fraquezas caminhos. Nunca se comprais em rebuscar os defeitos alheios. Não. Nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Ó, vale a pena fazer esse exercício. Por economia. Porque se gravar um videozinho seu na hora que você está, né, rebuscando o defeito alheio, mostrar para vocês assim, nossa, olha como que cena patética. Eu tenho um amigo, grande amigo, está passando por momentos difíceis. Se eu falar assim, poxa, eu gosto muito da Érica. Ela é uma pessoa dedicada, trabalhadora, ajuda muita gente. Ah, não, mas ela tem esse. Eu falei assim, tá, mas por que você está olhando essa parte aí? E bem que está te fazendo. Essa parte, esse parágrafo é importantíssimo. Importantíssimo. Duas coisas eu coloco no meu final do dia. As minhas preces, orações e o exame das minhas imperfeições. Você dá para o seu corpo, tem que ser melhor. Então, o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços se empregam para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz um sítio melhor do que na véspera. Funciona, gente. Funciona. Vale a pena. É fácil. Não é, porque às vezes a gente coloca uma meta muito alta, né? Às vezes a gente coloca uma meta muito alta. Mas no trânsito eu já superei. Eu indo para o velório do meu sobrinho, que desencarnou recentemente, a gente acha que às vezes a gente está bem, né? Mas não está. Aí eu ia e uma pessoa no trânsito cometeu um deslize e quase aconteceu uma colisão severa. Eu me curvei diante do homem, pedindo perdão. E era ele que estava lá.
Aí ele sorriu para mim, ele ficou tão surpreendido. Ele sorriu para mim, eu não fiquei surpreso com a atitude dele. E também para mim, né? E também quando eu falei assim, nossa, acho que eu dei um pouquinho. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outra. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer e ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Esse parágrafo é tão interessante porque quer dizer, interessante para o mundo, né? Todos esses parágrafos, todas essas reflexões vão tocar e vão sentir de forma diferente em cada um de vocês. A doutrina espírita, ela é refletida, ela é raciocinada, ela é submetida ao crivo da razão, ela respeita a sua capacidade de questionar, ela incentiva você a questionar. Então, o resultado faz sentido para mim? Faz sentido. Não faz sentido para mim? Peraí. Então, esse parágrafo me leva a situações assim. Tem uma amiga que ela sofre com a ingratidão. Sofre com a ingratidão. Mas sofre assim, de uma forma sofrida. Não porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro, e porque ninguém reconhece, e porque. Então, mas um dia eu disse para ela assim, ela parou. Na doutrina espírita, os espíritos superiores nos dizem que se você espera a gratidão dos homens, você já tem o que você merece. O reconhecimento que realmente é importante é do Pai Celestial. Então, o homem de bem não procura valores no seu espírito, não alimenta o seu orgulho, o seu egoísmo. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Isso, gente, é um fato. Isso é um fato. Vinha eu, todo imponente, pela luta, chegando presente, com esposa, com criança no carro, uma chuva medonha. De repente estava agradecendo. Pô, acabou. No meio da madrugada, ainda não existia nova dúvida. Quem era eu? Ninguém. Aí não sabia o que fazer. Olha para a esposa, olha para as crianças, assim, eu vou ter que sair do carro e buscar socorro. Aí eu saio do carro. Na hora que eu saio do carro, paro um caminhão cegonha. Paro um caminhão cegonha e não entendi nada. O motorista desce rápido, que nessa abrir o caminhão cegonha. Aí ele fala, não deu defeito, né? Eu, tá bom, vou botar aqui no caminhão aqui. E eu levo o posto para te passar. Então é simples assim.
né? Em um momento, mesmo com todas as nossas forças, podemos nos encontrar em condições, então não devemos nos empaidecer. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que mais prejudicial emprego ele pode dar é o aplicá-lo à satisfação das paixões. Né? Então, todas as posses que adquirimos e a que temos direito, devemos usar com responsabilidade. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para se esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe se possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Tem um rapaz que eu trouxe para trabalhar comigo algum tempo atrás. Né? Ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas limitações, mas eu sou incapaz de chegar e destratar. Durante o período que ele trabalhou comigo, eu fui incapaz de tratá-lo de forma diferente. E agora que eu me encontro com uma certas dificuldades, ele vai à minha casa sem me cobrar nada. Cuida de uma série de coisas da manutenção. Faz companhia da minha mãe. Isso lhe dá a oportunidade de sair. Talvez isso seja um sinal de que quando a gente busca ser um homem de bem, por economia, a vida nos traz de volta o bem que fizemos. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumprir conscienciosamente. Então, um parágrafo fala a respeito da nossa posição em relação subordinada e o parágrafo já fala a nossa condição quando somos subordinados a outrem. Finalmente, graças a Deus, né? Essa palestra está muito longa. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem. Mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que há todas as demais condutas. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Esse nosso estudo
sobre essa nossa reflexão. Eu dedico a um grande amigo, Walter Guimarães, trabalhador de nossa casa, que conosco agora está respirando. Paz e luz a todos.